Regiões que doem na coluna cervical. As facetas da coluna cervical alta, músculos da coluna cervical alta, então triângulo suboccipital e demais músculos que se inserem nessa região, disco intervertebral de C2 e C3, a artéria vertebral e a artéria carótida interna, a dura mater da medula espinhal e a fossa cranial posterior. Então é uma dor um tanto profunda quando envolve segmentos articulares, discais e mais superficial envolvendo os músculos. A relação dessa dor oriunda da região cervical partir para a região de cabeça e face é a tramitação desses estímulos somáticos ou sensoriais da região cervical para o núcleo descendente do trigêmeo, que está até a nível de C2 na medula espinhal. Então existem prolongamentos nervosos axonais dessa região que vão até a origem do nervo trigêmeo, que é na ponte. Então essa tramitação de impulsos vai até a ponte e da ponte segue o trajeto do nervo trigêmeo. Então isso é uma falha na neurofisiologia. Então, tensões suboccipitais, alterações de posicionamento ou sobrecarga articular, hipomobilidade articular, hipermobilidade articular ou compressão neural dessa região vai criar estímulos ao núcleo descendente do trigêmeo, que está a nível medular aqui, até C2 aproximadamente, e esses estímulos seguem então até a ponte e da ponte o trajeto neural do trigêmeo, ao ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Então essa falha na interpretação e condução de estímulos nervosos cria essa dor suboccipital sendo referida até a região de face e cabeça. A relação da deformidade postural do sistema crânio-cérvico-mandibular é bastante importante. Então, nós já estudamos que essa postura de anteriorização de cabeça repercute sobre a biomecânica da TM, mas essa anteriorização de cabeça repercute muito também na região cervical, principalmente suboccipital. Então nós vemos uma cabeça anteriorizada, onde essa linha vertical não toca o externo, nas duas imagens, e até na segunda imagem a gente vê o quanto é recrutado o esternocleidomastoide para fazer a sustentação da cabeça sobre a cervical. Então bastante hiperatividade nesse caso aqui sobre o esternocleidomastoide e maior hiperatividade também sobre o triângulo suboccipital, como na imagem acima. A anteriorização de cabeça, diferente do que muita gente imagina, não cria uma hiperlordose na coluna cervical, e sim uma retificação ou uma inversão da coluna cervical baixa. Já na coluna cervical alta existe um fechamento desses espaços tentando manter uma lordose fisiológica, até porque o indivíduo necessita manter a horizontalidade do olhar. Existe uma outra condição de alteração postural que também pode criar cefaleia cervicogênica, que não é a cabeça anteriorizada, e sim a retrusão ou retração da cabeça. Então nós percebemos que na coluna cervical alta existe uma retificação e a lordose fisiológica é mantida ou tenta se manter na coluna cervical baixa. Então, nesse caso aqui, nós podemos, com o fechamento desses espaços, ter uma compressão neural sobre o nervo occipital maior, bem como nesses aumentos de espaço, onde se distende esse tecido suboccipital, ele também pode, mesmo distendido, criar uma compressão neural sobre o nervo occipital maior.
além dos acometimentos articulares, é claro, né, discais, enfim, e aumento de tensões sobre a musculatura cervical. Alguns estudos posturais verificaram que existe uma síndrome da cadeia muscular cruzada superior. Então, nós verificamos uma fraqueza da musculatura dos flexores profundos do pescoço, que são o reto lateral da cabeça, o reto anterior da cabeça, longo do pescoço e longo da cabeça, bem como, cruzando de anterior para posterior, uma fraqueza da musculatura da cintura escapular, envolvendo o trapézio, principalmente trapézio inferior e médio, e porções do serrátil anterior. Já cruzando no sentido anterior para posterior, existem outros grupos musculares tensos, hiperativos e com um grau de encurtamento importante. E aí vão os peitorais, tanto peitoral maior quanto peitoral menor, e a musculatura do trapézio superior e elevador da escápula. Então, é uma cadeia cruzada, onde existem grupos musculares que estão inibidos e músculos que estão hiperativos e tensos. Alterações posturais, não somente no plano sagital, no sentido de anteriorizar a cabeça ou retruir a cabeça, criam a cefaleia cervicogênica. Alterações no sentido de inclinação lateral também podem vir a criar tensões suboccipitais, bem como sobrecargas a nível de articulação. E isto é muito comum observar em pacientes que dormem em decúbito ventral, né, ou pacientes que têm algum gesto laboral em que existe um vício postural com inclinação lateral de cabeça. A sobrecarga postural não fisiológica vai criar uma hiperatividade da musculatura, porque essas vértebras se posicionam em algum grau de desalinhamento. Então, músculos como os multífidos fazem, muitas vezes, essa sustentação em sobrecarga. No caso, nessa imagem, a gente vê C3 com um grau de inclinação, extensão e rotação, e o acionamento da hiperatividade sobre os multífidos através do sistema neuromuscular gama. Então, existe um impulso aferente para o corno posterior da medula, em que essa musculatura, sendo acionada, sendo distendida, estimula o fuso muscular, percorre esse estímulo aferente para uma resposta de contração a nível medular, com o acionamento de um neurônio, de um interneurônio, que volta com um estímulo eferente à resposta contrátil pelo sistema alfa dessa mesma musculatura. Isso é um ciclo vicioso. Então, nós temos que pensar em tratar a cefaleia cervicogênica de estruturas profundas, inicialmente, para estruturas superficiais. Estruturas profundas seriam pensar em articulações, pensar em disco, pensar num sistema cápsulo-ligamentar que envolve essas estruturas, bem como também a musculatura profunda, os multífidos na região posterior da cervical. E depois passar a planos mais superficiais, com liberações miofaciais, por exemplo. Visualizamos nessa imagem uma hipomobilidade com uma sobrecarga facetária a nível de C2. Então vejam que existe uma dor referida tanto a nível de cervical alta, próximo ao local da vértebra, como uma progressão para a calota craniana posterior, pegando região também retro-auricular, ângulo da mandíbula, e uma dor clássica a nível de cefaleia cervicogênicas, que é a dor supraorbitária.